Fazer a tela de babá é um dos piores prejuízos que podemos ter hoje. Mas, ao mesmo tempo, se não quisermos, enquanto coletividade, que a tela exerça a função de babá, é importante que Estado, sociedade e todos saibam que cobrar os equipamentos públicos para que esses pais tenham acesso de todos os níveis econômicos. E como eu falei, volto a repetir, quando você tem condições, você paga uma creche, você paga um cuidador, você paga atividades de desenvolvimento, terapias e outras. Mas quando estamos numa realidade de socioeconômico menor, como fazer e auxiliar também esses pais irresponsáveis para que essas crianças não façam uso de telas de uma forma não supervisionada e de uma forma para além de uma hora? Esse é o desafio. E aí poderíamos pensar em recomendações e boas práticas, dicas para reduzir o tempo de tela que devem ser acessível. E aí vocês compartilhem esse vídeo com quem é pai, com quem é tutor, com quem é professor, que possa incrementar o pensamento e reflexão sobre esse momento digital da família em relação ao uso de tela pelos pequenos. Atividades, que pode ser muito bem-vinda, atividades sensomotoras, atividades criativas, como brincadeiras ao ar livre. Era muito comum antes o pai que pegava a criança e ia à praia jogar bola. Normalmente o menino ele era ensinado a jogar bola porque era o pai que estava ali jogando bola, jogando frescobol, ensinando peteca, ou ensinando uma habilidade de um outro jogo qualquer. Eram os pais que estavam ali brincando de forma lúdica, correndo, brincando de queimado, de pique-esconde, e esse processo pode ser resgatado. Difícil, sim, porque se é um pai e um tutor que passa trabalhando de 8 às 18, às vezes 20, porque nós temos hoje uma necessidade, que é um tema para um outro podcast, o atual momento de trabalho nessa era digital, que não é nem futuro do trabalho, é presente do trabalho, onde muitos têm que ter 1, 2, 3 empregos para dar conta da renda familiar. Então, como conciliar o tempo de trabalho, de ganho econômico, com as atividades lúdicas que devem ser dedicadas aos filhos? Isso é um grande desafio. Então, não só essa defesa da neuroplasticidade, mas também essas brincadeiras ao ar livre vão ganhando equilíbrio, coordenação. É o momento que a criança cai, levanta, anda de bicicleta, caiu, levanta, estimulado pelos seus pais e genitores. E por que não trabalhos manuais? Pegar um papel com tinta guache própria para criança, tem aquelas pinturas de corpo em momentos festivos, como Natal, como Carnaval, e se todo mundo da família se pinta, faz aquela habilidade de criação com massas de modelar, com outras criatividades, de recorte, obviamente, com tesoura sem ponta para criança, e isso vai ajudando a habilidade fina motora e vai ganhando uma conectividade diferente com aquela atividade de validação. Normalmente a criança pergunta: papai, mamãe, você gostou do que eu fiz? E isso vai estimulando outras habilidades desse segmento tão importante nosso. E por que não um instrumento musical? Introduzir os pequenos em aulas de música, introduzir instrumentos musicais, habilidades que comecem a despertar funções sensoriais pela audição, pela capacidade de reproduzir sons. E volto a falar, isso, num segmento que tem capacidade econômica, é muito fácil introduzir aulas desse tipo. No outro segmento, com maior dificuldade econômica, é preciso que haja um interesse da sociedade e por políticas públicas do Estado para permitir que todos tenham acesso a esse tipo de atividade. Estímulo também à resolução de problemas, como brincadeiras simbólicas de médico, de imaginação, de se fantasiar, as famosas caixinhas que viram verdadeiras naves espaciais, aquelas brincadeiras que talvez não sejam mais tão comuns hoje nas famílias, digamos, modernas, digitais. Construções de blocos, né? Aqueles bloquinhos que a gente tem que empilhar e criar um desenho, jogos de tabuleiro, de quebra-cabeça, que vai, a depender da idade, as peças são maiores e vai fazendo com que a criança perceba a coordenação e concatene as informações para formar desejos. E fora isso,
permite essas atividades lúdicas, essas atividades de tempo de qualidade dos pais e tutores com os seus filhos e menores, é um momento de familiar e de socialização que talvez seja importante ser resgatado. Pode ser um momento dessa socialização feita através de leituras, voltar a contar a história, como se tinha esse hábito de contar a história antes de dormir. Deixa eu contar uma historinha. E isso facilitava até o processo de sono e adormecimento da criança, que ia vindo com aquela fantasia, com aquele mundo onírico contado por aquela história. A capacidade de cozinhar juntos, fazer um bolo, aqueles bolos coloridos, divertidos, visita a espaços culturais, exposições de arte, museu, coisas que possam despertar a curiosidade e o lúdico da criança. E também, por que não, explorações sensoriais para quem tem essa habilidade, eu posso introduzir como yoga, como técnicas de mindfulness, para que aquelas crianças comecem desde pequeno a fazer a sua regulação emocional, entendendo que o processo de respiração, de inspirar e expirar, causa uma estabilidade naquela agitação que elas não estão conseguindo compreender o que está acontecendo. É dotá-las de recursos e capacitá-las a um desenvolvimento psicomotor saudável, que realmente vai resultar num ser humano mais preparado para essa vida em sociedade. E sem esquecer a nossa grande e querida amiga natureza, com as suas atividades de plantio, de jardinagem, de mexer com a terra, que é tão enriquecedor esse contato de preservação, momento até de ensinar a necessidade que temos de cuidar da água, de cuidar das plantas, de respeitar os animais e todos os seres e habitantes desse momento do globo terrestre. Mas será então, saindo dessa preocupação com o prejuízo causado pelas telas, que só traz prejuízos? Será que existe algo bom que possamos refletir com esse tempo de tela? Uma tela pode ser útil e como fazer útil nessa 1 hora, digamos assim, permitida ou recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria?